Foi mal. Tava jogando um pouco, sabe? Mas jogar Genshin me deu uma ideia. Claro que voar da forma que é apresentado no próprio Genshin não é real, né? Apesar de que ali é mais uma planagem do que voar propriamente dito. Mas na vida real sabemos ser possível voar. Então te faço a seguinte pergunta: você sabe como os aviões voam? Vamos conferir. Antes de irmos para a explicação, se você caiu de paraquedas aqui no canal, já pode deixar seu like e, se não for inscrito, se inscreve voando, meu chapa. Valeu! Pois bem, o sonho de alçar voo é algo que o ser humano anseia há milênios. E vemos esse fato, inclusive, retratado em muitas religiões e mitos, né? Por exemplo, quem nunca ouviu falar da história de Ícaro e seu pai Dédalo? Aquela história de Ícaro que fez as asas e voou muito perto do sol e caiu. Então, ao longo da história, muito se estudou sobre a capacidade de voo dos pássaros. E aqui podemos destacar o engenho do grande Leonardo da Vinci, que criou projetos únicos a partir de seus estudos sobre as aves. Se dando uma ideia, até hoje se acredita a ele a criação do helicóptero. Mas qual foi a primeira máquina voadora efetivamente criada pelo homem? E no caso aqui, a primeira máquina voadora que realmente funcionou, né? Segundo documentos um pouco nebulosos, teríamos um balão de ar quente feito pelo padre luso-brasileiro Bartolomeu de Gusmão. Na época ainda do Brasil colônia, sabe? Mas como a gente tem pouca informação sobre esse feito, a gente vai deixar esse fato um pouco de lado, tá? Acontece que nesse caso estamos falando de um balão de ar quente, que faz uso de um princípio até que simples da física, a chamada diferença de densidade. Acredito que todos já devem ter feito aquela brincadeira de afunda ou boia em algum momento da sua vida. Nela temos que determinar a flutuabilidade de objetos imersos na água. Essa aqui é uma brincadeira até que bem simples, que nos faz estudar inconscientemente a questão da diferença de densidade. Isso é, objetos menos densos tendem a sofrer a ação do empuxo de forma maior quando imersos em um fluido. Tá, mas o que isso tem a ver com os balões? Acontece que, como eu disse, o termo fluido, certo? Fluido é qualquer substância que tenha capacidade de fluir, podendo ser líquidos, gases, plasmas e até alguns sólidos muito específicos. Ironicamente, uma mesma substância pode ter diferentes densidades dependendo da sua temperatura e da pressão a qual está sendo exercida também. Por exemplo, a água congelada é menos densa que a água líquida, o que é muito bom para a existência da vida na Terra. Mas o ar, ele vai seguir a mesma lógica. Quando esquentamos o ar em uma determinada região, ele tende a diminuir a sua densidade. Isso quer dizer que toda essa massa de ar tende a subir. Então, se você confina esse ar, como é o caso de um balão, ele vai subir e levar tudo que está ligado ao sistema. Mas este tipo de princípio não possui relação alguma com o motivo dos aviões voarem. Isso porque não vemos eles sendo içados por aí verticalmente, certo? É mais ou menos, quase. Vamos lá, vamos por partes. A pergunta que você tem que se fazer é: mas o que faz um objeto mais pesado que o ar voar? Isso tem a ver com outro tipo de estudo físico, a aerodinâmica. Uma área da mecânica dos fluidos, assim como a questão dos balões, questão das densidades nos balões. No caso dos aviões, suas asas possuem um formato que torna possível a sustentação do mesmo no ar. Primeiro de tudo, é necessário que a máquina em questão pegue velocidade ainda em solo, fazendo com que o ar passe muito rapidamente por suas asas. O formato das asas gera duas regiões, uma de baixa e outra de alta pressão, situadas acima e abaixo da mesma. Para que o avião possa se elevar, é gerado momentaneamente uma barreira, os chamados flaps, que aumentam a pressão na parte
inferior da asa, fazendo com que o empuxo do ar consiga elevá-lo. Então, basicamente, o que vai acontecer é, devido ao empuxo, ele vai sugar as asas para cima, fazendo com que o avião suba. Já no ar, o avião se mantém sem a necessidade desses equipamentos, mas como ele deve se manter em movimento, entra a questão das turbinas, que já eram usadas desde o começo para que ele pudesse atingir a velocidade necessária para que superasse a resistência do ar que impulsionam ele para frente, e apenas para frente. E sim, avião não tem ré. Enquanto a aerodinâmica da asa mantém ele no ar. Lembrando que, devido à diferença de pressão entre a parte superior e a inferior do avião, faz com que ele se mantenha, mas quando acontece de haver uma mudança nas correntes de ar no ambiente, isso pode gerar um período caótico nessas regiões, as chamadas turbulências. Aqueles momentos em que a alma sai do corpo e ateu vira cristão na hora, sabe? Então. Mas essa problemática pode ser resolvida apenas alterando a posição das partes móveis do avião, tipo os flaps, sabe? Para assim igualar as pressões novamente. Ou então apenas reduzindo ou aumentando a altitude, que por sinal é um dos motivos para que as máquinas se manterem no ar. Afinal, em grandes altitudes os fluxos de ar tendem a ser mais suaves. Para aterrissar o esforço é o mesmo, mas agora os flaps e os freios do chamado trem de pouso entram em cena, reduzindo a velocidade e modificando o ângulo de descida o mais suave possível em direção ao solo. E pronto. Você chegou ao seu destino. Maneiro, né? Se você curtiu, lembra de deixar o like, que ajuda muito. Comenta aí se já sabia disso tudo e compartilha o vídeo com aquele seu amigo que tem medo de avião, sabe? E se inscreve se não for inscrito. E lembre-se de ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda bastante também. Valeu? Tamo junto e em té!